A nossa convidada hoje é nutricionista da cidade de Jardim de Piranhas e o Daiane Queiroz vai bater um papo com a gente aqui para as redes sociais. O nosso tema é o descontrole alimentar na pandemia. Quem aí não se descontrolou ainda durante essa pandemia ali no prato de comida? Vamos conversar então com Ildaiane. Ildaiane, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. E como é que você tem encarado, conversado com as pessoas a respeito desse assunto? Oi, Alex, bom dia, pessoal. Olha, é algo que vem sendo muito comentado desde que tudo começou. Tanto os meus pacientes, como os amigos, familiares e até a minha própria relação, né, também com a comida. Eu sempre gosto de citar algumas coisas que acontecem comigo, até para servir de exemplo, para ficar mais claro para todo mundo. E o que eu tenho falado muito com os meus pacientes, mantido contato, conversando, é da gente manter a calma, né? Não tentar não se desesperar nessa situação, por mais difícil que seja. Eu sei que é uma situação muito nova, chegou de repente, né, sem pedir licença, e pegou todo mundo de surpresa. E foi muito difícil reagir com isso. A gente já tinha o hábito de descontar muitas nossas emoções na comida. E parece que agora na pandemia a situação ficou pior. Então, a gente tem conversado muito a respeito disso, de ter paciência, né? De acreditar que as coisas vão ainda se acalmar e tudo vai passar. É, assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Como é? Você está atendendo os pacientes durante esse período ou não? Eu estou atendendo online. Sei. O que a gente está fazendo aqui, eu faço chamada de vídeo, e aí a gente faz todo o passo a passo do atendimento. E os pacientes ficaram até assim, mas você não vai me pesar? E não é o mais importante, né? Qual a diferença que o peso da balança vai fazer na sua vida, na verdade? Uhum. Então, é muito mais um bate-papo, é muito mais uma conversa entre amigos, entre amigas. E o que eu venho percebendo é que eu não preciso ser a nutricionista e você ser o paciente. Na verdade, eu sou apenas a pessoa que tem estudado, me aprofundado mais nesse assunto e vou guiando, pelo menos tentando guiar as pessoas a se sair melhor dessa situação, até da situação geral que quer emagrecer e muitas vezes não consegue, fica descontando muito na comida e come sem nem saber por quê, né? A gente não come só por fome. E aí eu tenho feito esse trabalho e eu tenho ficado muito feliz, porque a maioria das pessoas que têm passado por esse tipo de atendimento tem falado que está fazendo total diferença na vida delas, que tem conseguido controlar um pouquinho mais. E quando está no momento de descontrole, já consegue parar para pensar, opa, peraí, o que é que está acontecendo comigo? E ali começa a tomar um rumo melhor, né? Não tá ali comendo de forma tão desordenada. É assim que está sendo. A gente está fazendo mais por essa questão de videochamada. Aí alguns pacientes que são pacientes de clínica, por exemplo, deu algum exame alterado, ou é um diabético, né, que é bem clínico mesmo. Eu elaboro a dieta, libero a dieta no aplicativo, eu mando pelo WhatsApp e assim a gente tá dando certo. E Daiane, assim, é tudo muito novo para todo mundo. Essa questão da pandemia, para a própria ciência, não é tudo muito novo. E assim, pelos estudos, pelos dados que já existem, durante o período de isolamento, é normal você querer compensar aquele isolamento no prato de comida? É sim, Alex, é muito normal. Porque sem estar no isolamento social, a gente sai de casa, a gente vê amigos, a gente tem uma rotina de trabalho. Então, é algo que a gente não fica toda hora aprisionado dentro de casa. E o fato de você estar em casa de forma obrigatória, isso deixa você mais ansioso, deixa mais ocioso, né, sem ter muito o que fazer. E a comida é um prazer. A gente come e a gente sente muito prazer na comida. A comida é de fácil acesso, está dentro de casa. Então, isso acaba sendo uma busca automática. Qualquer angústia que eu tenho, se eu já estou dentro de casa, eu busco comida. Mesmo que eu não esteja com fome, mesmo que eu não esteja precisando da comida naquele momento, mas por eu saber que eu vou ficar bem, que eu vou ficar melhor comendo, né, que aquilo vai ser um ponto de prazer na minha vida, eu acabo sim, acabo por buscar a comida e de uma forma muito mais intensa agora no isolamento, justamente por isso, porque eu não tenho muitas opções, né? A minha mente, ela fica naquela visão reta de que eu não tenho outras opções a fazer na minha vida a não ser comer.
Então, algumas pessoas até assistem filmes, séries, mas não fica toda hora assistindo. Então, esses momentos de ociosidade a gente acaba buscando muita comida. Assim, já que a gente está ali toda hora dentro de casa e busca essa comida compulsivamente, o aconselhável é, se você não conseguir controlar, a substituição é aconselhável, a substituição da comida? Olha, o ideal seria a gente buscar, não só na pandemia, mas em qualquer fase da nossa vida, os alimentos que são mais naturais, né? Que são provenientes da terra. Mas o julgamento que a gente faz sobre a comida deixa tudo mais angustiante e mais sofrido. Quando você acaba considerando que, por exemplo, o pão engorda e a tapioca emagrece, né? Fazer esse tipo de comparativo, que isso é um total mito. Quando a gente considera isso, e aí eu fico me privando para não comer o pão porque o pão vai me engordar, eu acabo tendo descontrole por sentir muita culpa. E a culpa faz a gente sentir isso, né? Eu não tenho uma permissão genuína, eu não me permiti realmente comer aquele alimento e eu acabo descontando minhas emoções. Aí, ao invés de comer um pão, eu como dois, eu como três, porque eu não já comi um e vem aquele pensamento bem sabotador. Eu não já comi uma vez, agora não tem problema eu comer mais, né? Então, é um grande passo na nossa vida a gente tentar não julgar os alimentos, que é bem difícil. A gente acredita que é fácil, mas é difícil você olhar para o alimento e dizer, não, eu vou comer, não vai me engordar, não. É algo que a gente precisa praticar mesmo. Mas quando a gente passa a praticar, quando a gente passa a ter essa visão diferenciada, a gente consegue ter mais calma e ter uma escolha mais inteligente, mais sábia em relação a esses alimentos. Porque esse julgamento deixa tudo muito mais frustrante. Eu entendo. Sobre o transtorno alimentar, o que você poderia falar para quem está enfrentando isso nesse período? Olha, os transtornos alimentares, a gente tem de diversas formas de apresentação, né? Pode ser por meio da compulsão alimentar, pode ser por meio de anorexia, bulimia, são transtornos alimentares. Tanto para o excesso, o comer demais, tanto para o comer de menos. Eu tenho me deparado mais, meus pacientes têm me apresentado mais situações de descontrole para mais, de compulsão alimentar para mais. E aí algumas pessoas chegam para mim e dizem, Daiane, eu tenho compulsão alimentar. Só que na verdade ela não tem compulsão alimentar, ela tem episódios compulsivos, que é diferente do transtorno. Um psicólogo vai conseguir explicar isso de uma forma muito mais clara, mas é importante a gente não rotular, por exemplo, ansiedade. Algumas pessoas têm verdadeiramente ansiedade, precisa cuidar, precisa tratar. Outras pessoas têm episódios de ansiedade, está ansioso por motivos específicos, está ansioso por situações, por fases da vida. Nessa situação que a gente está vivendo, é natural a gente ficar ansioso para que tudo isso acabe. Né? É diferente da ansiedade realmente instalada na pessoa, aquela pessoa que precisa tratar, que muitas vezes precisa da medicação. Só que quando eu rotulo na minha cabeça que eu sou ansiosa, isso acaba me guiando muito, né? E eu acabo tomando atitudes porque eu sou ansiosa e isso passa a ser meio que uma desculpa. E isso é perigoso. É importante a gente ter uma visão do que realmente está acontecendo, né? E não sair rotulando coisas que não é verdadeiramente aquilo que a gente pensa. Quem antes dessa pandemia tinha uma vida já corrida, agitada, e muitas vezes não tinha o tempo de fazer a própria comida, né? Já comprava ali pronto. E hoje está tendo esse tempo necessário de fazer essa comida. O que que você indica para que essa pessoa possa fazer que venha causar menos prejuízos na balança ou na saúde para a vida dessa pessoa? Olha, essa sua pergunta está muito bem colocada. Antes da pandemia, a gente usava realmente a justificativa da correria. Ah, está muito corrida, não tenho tempo de me alimentar bem, eu não tenho tempo de preparar a minha comida. E ali eu ficava na situação de vítima, né? Assim, eu não tenho tempo, então eu não tenho o que fazer, eu sou vítima. Quando chegou a pandemia, que algumas pessoas passaram a ter mais tempo, ainda assim elas já tomaram a atitude de cozinhar, de preparar comidas mais saudáveis. Porque eu continuo no papel de vítima. Enquanto eu estou na situação de vítima, eu não tomo atitude, porque vítima não sai do lugar. E a gente se torna vítima de nós mesmos. A gente se torna vítima
da situação, a gente se torna vítima dos nossos pensamentos, a gente se torna vítima da nossa vida. Então, o que poderia ser feito para a gente poder mudar essa situação? Criar metas que sejam atingíveis, né? Parar de pensar em metas mirabolantes, por exemplo. Eu caí nessa própria cilada, eu caí na minha própria cilada. Quando começou a pandemia, e aí eu passei a fazer os atendimentos online, e eu consegui organizar os horários, eu teria mais tempo para fazer minhas atividades. Aí eu coloquei, né, ali nos meus planos, nas minhas metas, que iria praticar atividade física 2 vezes por dia. Sendo que eu fiz isso naquele tempo, lembra? Da Aham, gente bem, no desafio e tudo mais. da gente por atividade física, pronto. Naquele tempo eu conseguia fazer 2 atividades físicas por dia. Mas agora, minha gente, é totalmente fora do meu contexto, fora da minha realidade, fora da minha rotina. Mas eu caí na sabotagem da minha mente, né? Então, quando eu vi que eu não conseguia, eu fiquei desanimada, eu fiquei triste. E aí foi aquela sensação de, eu não consigo. E essa sensação de eu não consigo foi relacionada a essa meta mirabolante. Se eu tivesse colocado a meta de 3 atividades físicas na semana, como eu tenho feito atualmente, eu teria tido a sensação de que, olha, estou conseguindo, tá Tô dando certo. evoluindo. Então, sair da situação de vítima é muito importante que a gente saia, mas sabendo da nossa realidade, sabendo da nossa rotina. O que é que cabe para você? Eu sou sedentária, mas o que acha de fazer 2 atividades físicas na semana, 30 minutos? E assim a gente vai dando um passo de cada vez. Né? Essa situação de querer resolver tudo de forma muito imediata deixa a gente muito paralisado. E a gente não sabe nem por onde começar, porque quer tudo de uma forma muito, muito mágica, muito imediata. Então, criar metas acessíveis, metas de acordo com a sua realidade, vai te ajudar muito a sair dessa situação de vítima. E não adianta a gente estar pensando que só vai começar depois da pandemia, porque quem teve esse pensamento, por exemplo, em março, eu falei, olhe, a gente não sabe até quando isso vai ficar assim. Então, se a gente só sair desse isolamento social, sei lá, para agosto, né? E aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você vai ficar 6 meses parado, você vai ficar 6 meses sem praticar autocuidado, sem fazer algo por você. E aí as pessoas paravam para pensar, refletiam, realmente, Daiane, isso não tem lógica, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mesmo com esse isolamento social. E assim as coisas vão fluindo, assim as coisas vão funcionando. Eu achei até interessante essa sua colocação, porque assim, as pessoas pensam porque pelo fato de você ser a profissional, acha que você está imune a, a tudo isso. E você colocou aí, não, estipulei a minha meta mirabolante e não consegui, então eu também sou humano, eu posso errar, né? Eu também E estou sujeito né, a fazer o que muitos pacientes fazem. Então achei bem interessante isso daí, porque assim, na verdade, isso é a realidade para muita gente, para mim, para outras pessoas também. Às vezes a gente quer fazer metas mirabolantes, perder 5 quilos em um mês, né? é, 10 quilos em 40 dias. E principalmente essas propagandas que a gente vê na internet. Perca peso numa semana. Coisa que, assim, saudavelmente você não vai conseguir. Né? A gente exatamente. sabe muito bem disso. E além de tudo, ainda tem a internet para incentivar você a seguir alguns caminhos, né, Daiane? E isso tem acontecido muito. A gente tem vivido a era da fitness, né? Todo mundo quer ser fitness. E foi a internet quem trouxe isso, porque a gente acompanha muitas pessoas que têm um físico muito interessante, né? Pessoas com percentual de gordura muito baixinho. E a gente acaba querendo aquilo a todo custo. E é diferente da realidade daquela pessoa que conseguiu ter aquela estrutura de corpo, é diferente da minha. Isso não quer dizer que eu vou me acomodar, que eu não vou querer melhorar. Claro que eu vou, mas eu não posso estar buscando o resultado da outra pessoa. Eu tenho que buscar o meu resultado, aquilo que o meu corpo pode me dar. A gente, por muitas vezes, eu cometi muito esse erro comigo e com os meus pacientes, porque foi o que eu aprendi na faculdade. A respeito de dar uma meta. Olha, Alex, você vai perder 1 quilo por semana. Né? E a gente tinha isso como meta e a gente se agarrava a isso e tinha que ter as atitudes para conseguir essa meta. Sendo que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso deixava as pessoas mais
ansiosas, né, em ter, eu tenho que bater a meta para levar para a Daiane, porque eu tenho um compromisso com a Daiane. Eu percebi que as pessoas deixavam de ter o compromisso com elas mesmas e passavam a ter o compromisso comigo. E não é assim, não é esse caminho. E aí, pacientes que eu atendi, por exemplo, 2015, 2016, me procuraram em 2018, 2019 porque tinha recuperado peso. E isso me chamou muita atenção. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Aí as pessoas diziam, mas Daiane, não se culpe, não foi sua culpa. Aí eu dizia, tá, tudo bem, não é minha culpa, mas também não é sua culpa. E cadê a culpa? O que foi que aconteceu? E aí foi quando eu comecei a me interessar mais sobre essa questão do comportamento alimentar, né? De entender o que, na verdade, levam as pessoas até a comida, porque não é só a fome. E eu levei um tapa na cara quando eu comecei a estudar mais essa questão, porque é um mundo muito gigantesco, muito mesmo. São situações muito profundas que quando eu comecei a estudar, deu um nó na minha cabeça que eu disse, não, meu Deus do céu, não é possível isso aqui. Mas agora na pandemia, quando a gente se viu nessa situação de estar comendo de forma muito descontrolada, eu percebi que as pessoas estão abrindo mais a mente, de vendo, ei, realmente, tem coisas aqui que eu não estou conseguindo entender por que está acontecendo. E nesses estudos, né, de entender melhor sobre os pensamentos, sobre a mente, esse tipo de meta, como eu citei o exemplo, né, que eu dava meta aos pacientes de como perder 1 quilo por semana, ou perca 3 quilos no mês. Essa meta que eu dava, na verdade, é o seu corpo quem tem que falar para você. Eu não posso dizer para você, Alex, você vai perder 5 quilos em um mês. É o seu corpo quem vai dizer se ele vai ou não perder 5 quilos em um mês. Existem pessoas que têm realmente mais facilidade de perder peso, existem pessoas que não têm tanta facilidade de perder peso. E a gente acaba se comparando muito, né? E esse tipo de comparação faz com que a gente fique triste, já que o outro consegue e eu não consigo. Por quê? O que é que tem de errado comigo? Chuta o balde, desiste e eu não quero mais. E acaba jogando tudo pro ar. E tem, assim, tem uma série de coisas que te levam a perder peso, né? Não é somente a prática de atividade física, não é somente a redução na comida, tem uma série de coisas que te levam a perder peso, né? Como, por Exatamente. exemplo, dormir bem influencia? Muito, muito mesmo. Dormir bem, a quantidade de água que você está tomando, o seu nível de estresse, como que você tá lidando com seus problemas de uma forma geral. É muita coisa que influencia realmente. E quando para algumas pessoas que já fizeram vários tipos de dietas, né, e ainda assim perdeu peso no tempo, mas depois recuperou, e aí eu digo, olhe, não é a dieta que vai resolver. Não é a dieta, você não está precisando de uma dieta. Porque se a dieta resolvesse o seu problema, você não estaria aqui hoje me procurando. E aí a pessoa fica meio que assustada. Mas eu vou fazer o quê para emagrecer? Se eu aprendi que eu preciso fazer dieta e atividade física para conseguir emagrecer, eu vou fazer o quê agora? E aí eu percebo medo, né? Medo de não conseguir. Eu percebo que as pessoas ficam assustadas com esse novo tema, né? Falando mais sobre essa questão de como é que está lidando com a comida. Mas que, na verdade, a gente foi condicionado a isso, a acreditar que a dieta é a salvadora da pátria. A gente foi condicionado a isso realmente nesses últimos anos. A nossa geração, a minha, a sua, né? Esse pessoal que está nessa faixa etária, a gente foi condicionado a querer emagrecer a qualquer custo. E é interessante que algumas pessoas começam tentando emagrecer, querendo perder, sei lá, 5 quilos, e algum tempo depois ela está querendo perder 15. Porque acaba que ganhou muito peso, às vezes até consegue perder os 5 quilos, mas esse peso é recuperado e recupera mais um pouquinho. Aí vamos de novo para a dieta e perde mais um peso, aí depois recuperam o que perdeu e mais um O pouquinho. efeito sanfona, né? E assim vai aumentando, vai e vem, exatamente. O tudo ou nada, né? Ou eu tô na dieta ou eu não tô na dieta. E a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. A gente pode até aproveitar esse momento de pandemia que veio como algo negativo, mas de tudo a gente tem que tirar as lições. A gente pode aproveitar esse momento de pandemia para refletir um pouco a respeito disso, né? Tipo, eu não lembro da minha mãe, do meu pai, nessa necessidade de estar seguindo dieta, de estar querendo emagrecer a qualquer custo. Eu não lembro deles, assim, nessa situação. Agora, a nossa geração, não. A nossa geração, ela foi mais marcada sobre
essa busca, eu tenho que ser magro. Tudo bem que o excesso de peso não é saudável, mas você buscar emagrecer a qualquer custo também não é saudável. É verdade. E Daiane, assim, a gente tem falado muito da, da situação dos adultos nesse período de pandemia e as crianças. Como que fazer para controlar a comida da criançada que já não está indo para a escola, já não está jogando futebol, muitas vezes já não está ali andando de bicicleta. Como fazer para controlar essa compulsão por comida, essa vontade por comer? Eu acho que você também tem visto, tanto dentro de casa como nas redes sociais, as mães puxando os cabelos, né? Enlouquecida, Exatamente. com as crianças todo tempo dentro de casa. Alex, eu adorei aquele vídeo que você fez com o Lia e com o Theo, aquela atividadezinha de colocar o pé e colocar a mão. Sim, Eu achei totalmente criativa, até tentei reproduzir em casa com Bela. E é isso que a gente tem que ter mesmo, é criatividade. Respirar fundo e buscar o máximo de criatividade. Porque sem a criatividade, a criança vai também estar buscando muito na comida. E os nossos filhos, eles são um reflexo de nós mesmos. Eles se espelham muito. Então, se eles estão percebendo que a gente está lá de vez em quando comendo, de vez em quando comendo, eles vão querer isso também. Porque eles vão acompanhar aquele ritmo que a gente está enfrentando. É muito importante que a criança ela consiga manter aquele ritmo da alimentação. Por exemplo, a criança às vezes come alguma coisa antes de sair de casa, de manhã, né, para ir para a escola, aí lancha na escola, almoça, lancha à tarde e janta. Geralmente não é assim a uhum, rotina. É muito importante a gente não quebrar essa rotina alimentar da criança. Acordou pela manhã, come alguma coisa, dá o lanche, que geralmente era o que lanchava na escola. Tipo, a minha filha e a sua filha levavam lanche de casa. Eu digo isso porque por elas serem coleguinhas, né, eu acompanhava. E eu sempre gostei muito dos lanchinhos que Lia levava, do cuscuz, da tapioca, daquela bolachinha. Então, isso que ela comia na escola, é importante que ela continue comendo em casa. Não é porque está nesse período que a gente precisa bagunçar a vida dos nossos filhos. Então, pode trazer uma coisinha criativa para fazer na cozinha com eles. Existem várias receitinhas na internet que ajudam muito. Um brigadeiro que seja mais nutritivo, que a gente pode colocar uma cenoura, que a gente pode fazer com outro tipo de achocolatado. Então, assim, é usar da criatividade, realmente, para a gente poder dar uma amenizada e uma controlada, para eles não estarem também descontando tantas emoções já comigo. Crescer nesse contexto, né? De descontar do comer emocional. é verdade. É, assim, eu falo, a gente está falando muito de isolamento, mas se tratando de Jardim de Piranhas, que a gente sabe que não existe esse isolamento todo, existe para você, que é funcionária pública, existe para outras pessoas que trabalham em órgãos públicos, mas, por exemplo, quem trabalha na indústria têxtil, são pouquíssimas pessoas que estão em casa, até porque a indústria está trabalhando. E assim, eu acho que a vida continua para essas pessoas do mesmo jeito, mas com algumas adaptações, como por exemplo, você ter que trabalhar na indústria têxtil, sair de casa para trabalhar na indústria têxtil, e os filhos sem poder ir para a escola. Então, meio que bagunça tudo a sua vida, a vida das crianças, né? É um pouco complicada. E o Daiane, e qual seria o plano de ação para dizer assim, vou ter que fazer por aqui para poder lá na frente eu não sentir o peso do prejuízo? Olha, é importante a gente entender que não adianta abrir a mesma porta se nós estamos buscando novos caminhos. Tem que entender o que foi que deu errado. O que foi que você tem tentado até agora que não deu muito certo. Então tem que mudar o que você tem feito para poder dar certo. A gente tem pensado em deixar para depois da pandemia. Não, depois da pandemia eu começo, eu me alimento melhor, eu vou iniciar atividade física. Mas por toda a vida a gente foi deixando para depois do Natal, para depois do Carnaval, para depois do São João, para depois da festa da padroeira. Segunda-feira. E o ano inteiro, pois é, o ano inteiro nós temos festividades e fases diferenciadas de que a gente adia muito aquela tomada de atitude, aquele plano de ação, né? Então, não adianta deixar para depois da pandemia. Porque se você não tomar atitude agora, se você não tomar atitude de fazer diferente por você e para você agora, depois da pandemia você também não vai tomar, porque você passou a vida inteira deixando para depois. Então, por que é que agora, depois da pandemia, vai dar certo? Agora vai. Né? A gente tem muito essa maneira de dizer, agora vai.
E não é assim, não é por esse caminho. Aquela historinha que a gente falou sobre a questão de vítima se aplica também aqui nesse plano de ação. Enquanto eu estiver na situação de vítima, eu não saio do canto, eu estou congelada. Então, cria metas que sejam acessíveis para a sua vida, para a sua rotina, e tenta começar. É melhor fazer de alguma forma do que tentar fazer perfeito e não fazer nada, né? A gente busca muito essa perfeição. Não, se eu não comer bem direitinho no café da manhã, não adianta comer salada na hora do almoço. E não precisa ser assim. Eu posso comer o meu pão de manhã, na hora do almoço eu comer a salada com batata doce e o frango. De tarde eu comer um doce que me deu vontade, de noite tomar uma sopa sem problema nenhum. Então, trazer atitudes acessíveis para a nossa vida vai fazer toda a diferença, agora na pandemia e em qualquer outra situação. Entendi. E Daiane, algo mais que você queira falar para quem está nos vendo agora, que está em isolamento, que está tendo mais vontade de comer, assim como eu e assim como muitas outras pessoas em casa? Assim como eu também estou nessa situação. Olha, o que eu tenho para dizer é: não precisa deixar dar nó na cabeça, nos pensamentos. Eu sei que a gente abordou alguns temas aqui que a gente fica meio que perdido. Mas o que você precisa tirar de lição desse meu bate-papo com o Alex, né? É mais essa questão de você entender que não é a dieta isolada que vai resolver seu problema, não é a atividade física isolada que vai resolver seu problema. Não adianta você estar fazendo comer direitinho, praticando atividade física direitinho, meditação, tá dando de conta de tudo se está lhe deixando muito estressado, se está lhe deixando de mau humor. Então, a única coisa que você precisa fazer no momento é tentar acalmar seus pensamentos, tentar acalmar essas sensações. Existem coisas que não tem como a gente mudar. Por exemplo, não está no meu poder dizer que a pandemia vai acabar agora. Não está no meu poder, quem dera que tivesse. Mas está no seu poder tirar a lição da situação e dar o seu melhor. E fazer o que dá para você fazer, mesmo nessa situação que não está fácil. Então tá, aqui finalizamos o nosso bate-papo. Conversamos então com a nutricionista e o Daiane Queiroz, sempre muito solícita aqui. Sempre que a gente precisa, ela está à disposição. E Daiane, obrigado, viu? Eu que agradeço, Alex. Estava até com saudade desses nossos bate-papos. Não é, rapaz? Adoro esses questionamentos que você traz. Parece que é uma conexão muito bacana que você consegue com os seus entrevistadores. Eu acho isso muito interessante. Revivendo nosso tempo da rádio, né? Pois Que eu é, adorava. vamos ver outro projeto aí depois dessa pandemia, né? Mas eu estou muito feliz de poder participar e espero, do fundo do meu coração mesmo, que o nosso bate-papo tenha ajudado, né, alguma pessoa a sair um pouquinho dessa situação de angústia.